Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Começando mais uma aula de escola dominical. Hoje, dia 8 de março de 2021. 7? Hoje é dia 7. Hoje é. Amanhã é 8. Meu, É, meu feriado Deus, foi ontem. feriado foi ontem, foi aniversário do Tato. Papai Noel. Papai não, agora é vovô Noel, né? Então, que Deus nos ilumine nessa aula, que Ele nos dê entendimento. Amém? Vamos Amém. orar? Obrigado, Jesus. Mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos dá prova de que Suas misericórdias estão sobre nós. Nós queremos agora clamar a unção do Teu Espírito sobre nós. É Teu Espírito que nos dá um entendimento, é o Teu Espírito que nos dá o conhecer da Tua vontade, é o Teu Espírito que nos traz a revelação da Tua palavra, da Tua vontade que é sobre as nossas vidas. E nós queremos, Senhor, aprender nessa caminhada de comunhão com o Senhor, como o Senhor se manifesta em nossas vidas, através de nós. Por isso, que a Tua palavra venha nos trazer conhecimento, sabedoria, discernimento. É para a glória do Teu nome que nós oramos pela vida de cada um, cada uma que está conosco, aqueles que estão assistindo a nossa aula online também, aqueles que estão através do YouTube assistindo essa aula, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós em entendimento e sabedoria nessa hora. Para a glória do Teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. 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 Então, semana passada, na aula 5, né, nós fizemos em duas partes, né? Fizemos a aula 5A, 5B, se é que a gente pode chamar assim, né? Eu acho que é importante a gente lembrar um texto que a gente começou na aula 5 e nós falamos sobre Marcos capítulo 11, verso de número 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Né? Vamos tentar entender um pouquinho essa dimensão a partir do foco que nós terminamos a aula semana passada. Nós terminamos a aula falando sobre o poder criativo das palavras de Deus, né? Se recorda? Tá fresquinho? Então, se a gente falar aquilo que Deus proclamou, declarou a nosso respeito, então é assim que a realidade espiritual se estabelece no âmbito natural. Então, o que nós precisamos dizer é o que Deus disse. Nessa orientação de Jesus, né? Tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes. Então, é uma mudança de postura. Podemos até nos chegar a Ele para pedir algo. Mas dentro desse processo de oração para Jesus, eu acho que é importante a gente se recordar da orientação de Mateus 6. Quando Jesus nos dá a orientação de como nós oramos. A oração não é mais uma relação de pedir o que me falta, mas ela é uma relação de comunhão, de relacionamento com Deus, né? E aí, se essa proposta de oração é uma proposta de relacionamento, então aqui há um alinhamento de intenções. E aí, a partir do momento que eu vou pedir algo para Deus em oração, nessa comunhão com o Pai, então eu sei o que Ele tem a esse respeito para a minha vida. E a partir do momento que aquilo que eu vou pedir é algo que surgiu primeiro no coração de Deus,
Essa palavra de Deus é declarada a meu respeito, eu me aproprio dela, então tudo acontece. Né? Então é assim que há a composição da fé com o crer. A fé de uma palavra que Deus liberou a meu respeito, e aí eu creio e me aproprio dela. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Tá? Esse apropriar-se do que Deus diz a nosso respeito. Né? Então, eu cheguei com o coração disposto a pedir, descobrir que é ou não é da vontade de Deus, e aí me aproprio disso, porque assim será convosco, se é que é da vontade de Deus, ou se não for da vontade de Deus, então eu vou ter que mudar esses planos. Né? Então, se Deus deu uma promessa para a gente, seja essa promessa através das bênçãos universais que estão descritas aí na Bíblia, a gente já trabalhou isso em outras oportunidades, seja algo que Ele falou ao nosso coração, seja por meio de uma profecia, num momento de oração, um sonho, a gente não pode liberar palavras contrárias. Né? E eu vou abrir meu coração para vocês. Não sei se eu falei sobre isso, né? Na aula anterior, mas a gente fica com uma falsa modéstia, né? E aí Deus disse algo para mim, né? E isso era algo muito grandioso na minha concepção. Por quê? Porque o nosso ego, ele não infla diante da revelação, mas é diante da notoriedade que as pessoas dão para aquilo. Deixa eu explicar isso. Então, por exemplo, você vai ser um grande líder. As pessoas me verão como um grande líder. Mas se Deus vai me colocar lá, ser um grande líder não é uma questão de status, é uma questão de cumprimento de propósito, é de serviço, né? Então, o que acontece? Muitas vezes nós olhamos com um olhar humano para a promessa que Deus nos deu. Olhar com um olhar dessa notoriedade que as pessoas dão para isso. Quando, na verdade, para Deus, não é uma questão de notoriedade. Porque Ele não divide sua glória com ninguém. Então, nós é que damos. Aí o que acontece? Aí a gente fala, não, mas eu não mereço. Não, mas eu não posso chegar a isso, não tenho capacidade para isso. Aí as pessoas vão percebendo isso no decorrer, as pessoas que vivem, principalmente vivem a fé como nós vivemos. As pessoas vão discernindo isso espiritualmente. Talvez com uma revelação do Espírito, para que aquela palavra de Deus crie um ambiente, traga essa palavra espiritual para um ambiente natural. As pessoas começam a profetizar isso sem dar conta às vezes. Aí elas dizem, poxa, mas você tem tudo para ser um grande líder, você tem tudo para desenvolver nessa e nessa área. Aí você fica, não, mas eu não, porque eu não posso. Então, o que acontece? A gente está lançando mão, né, da palavra que Deus diz e de todas as confirmações que o Senhor vai colocando diante de nós no decorrer da nossa história. Então, essa falsa modéstia, ela não pode existir, porque ela é expressão pura e verdadeira de incredulidade. E a incredulidade é o que nos afasta dessa verdade sobrenatural que o Senhor quer estabelecer sobre nós. Ou melhor, que Ele já estabeleceu sobre nós, porque isso no mundo espiritual já é verdade. Tá claro aqui? Alguma pergunta? Dúvida? Então, eu não vou dizer que não é possível
que eu não tenho capacidade, que eu não sou a melhor pessoa para isso. A gente está cheio de exemplos bíblicos assim. É como Gideão, né? Então, poxa, tem gente muito mais capacitada lá na minha família. Aí Deus, vai nessa tua força. E mesmo assim, diante dessas situações de incredulidade, o Senhor ainda persiste. Por quê? Porque Ele não volta atrás na sua palavra. E como a palavra de Deus não é comunicação, mas é criação de algo novo, então isso já foi criado. Então a beleza do Espírito Santo sobre nós é que ele nos convence disso, conforme a caminhada, né? Então nós precisamos, para reforçar, tá bom? É importante a gente reaprender que nós vamos ter que exercitar, dizer o tempo todo aquilo que Deus disse ao nosso respeito, sem entender que isso nos leva a algum tipo de nível de notoriedade, ou é porque a gente merece. Isso não pode entrar no umbigo, mas isso tem que parar no coração. Não pode descer para o umbigo, tá me entendendo? Não é uma questão de merecimento, de ego, ou porque eu sou alguma coisa, ou porque eu fiz alguma coisa. Essas coisas não existem nessa relação com Deus. Então, Deus disse ao meu respeito, eu preciso continuar proclamando isso. Eu tenho que entender que essa é a vontade dEle e que seja feita a vontade dEle. Eu não posso permitir que um sentimento contrário venha sobre mim, porque isso pode atrapalhar nesse processo entre o que Deus disse e a realização a realização do que Ele disse a meu respeito, né? Porque lembrando, né? Nós temos a fé, ou seja, a revelação, mas existe o crer, e eu preciso querer, tá? Eu não estou dizendo que você vai sair declarando qualquer coisa por aí, tá? Por favor, lembrando disso mais uma vez. Isso não é bíblico. Eu preciso dizer o que Deus disse. Então essa história, joga para o universo, fica declarando, declarando e declarando. Pensamento positivo, pensamento positivo. Não, isso não é bíblico, isso não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui, tá bom? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito bem claro. Kátia, eu gostaria de pedir para você abrir, por favor, Hebreus, capítulo 3, versos de 7 a 19. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Muito interessante esse texto. Por quê?
ele faz uma constatação de algo que a gente está dizendo o tempo todo, né? Aqui nas nossas aulas. A rebelião, o pecado, eu vejo esse texto também como uma sombra da nova aliança e da ação de Cristo na vida, no mundo, né? Então perceba que o pecado que está sendo manifestado aqui, está sendo dito aqui, ele está diretamente ligado à incredulidade. Porque pelo fato deles não crerem na palavra de Deus, eles quiseram voltar. Eles duvidaram do que Deus era capaz de fazer. Numa ação de fé, preferiram o que os olhos podiam contemplar e não crer a partir daquilo que os olhos não viam. Então, quando a gente olha para a nova aliança, por exemplo, a gente sabe que o pecado não tem mais domínio sobre vós, né? Mas nós sabemos que o pecado não tem domínio sobre nós se nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E aí nós vivemos em novidade de vida. Agora, aqueles que não creem, então agem por rebelião. Agindo por rebelião, então continuam em pecado. É interessante a gente olhar para esse texto e compreender que eles não entram simplesmente porque eles não creram. E aí o verso de número 19, ele deixa claro, né? Assim vemos que não puderam entrar porque Deus não quis que eles entrassem. Não foi uma escolha de Deus. Assim como na nova aliança, nós temos que entrar por meio da fé, o povo precisou entrar na terra prometida também por intermédio da fé. Assim como Abrão entrou na aliança com Deus pela fé, o povo saiu do Egito e entrou na terra prometida, aqueles que tiveram fé, aqueles que creram, na nova aliança também é assim. Então, é a fé, é por meio da fé que aquilo que está no mundo espiritual se concretiza. Então, o texto ele está mostrando para a gente o motivo pelo qual o povo de Israel não entrou na terra prometida. Eles não trabalharam a palavra de Deus com fé. Porque, na verdade, eles nunca entenderam essa promessa. Era o desejo de Deus que absolutamente todos eles herdassem a terra prometida. Essa era uma vontade de Deus. Mas o texto aqui também está dizendo, está remontando para a gente, né, essa experiência, dizendo que muitos deles morreram no deserto, porque eles resolveram não crer. Foi uma decisão deles. E isso não significa que Deus então escolheu quem iria entrar e quem não ia entrar. O povo ele experimentou a consequência da sua incredulidade. Agora, algo muito mais interessante. Kátia, leia aí o verso 2 do capítulo 4. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Opa, aqui tem uma boa orientação para a gente. Você tem essa palavra que para mim está misturado, está como unido, né? Unido. Tem alguém que tem alguma outra expressão aí na sua versão? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então vamos tentar entender um pouquinho essa palavra, tá? Sugkeranumi. É bonito isso, né? Sugkeramuni. Essa palavra do grego significa misturar, combinar, acordar com, unido. Então, é como se você misturasse um composto novo
isso virasse outra coisa, melhorada, tá? Então, por exemplo, pode ser traduzido como adequadamente. Misture em um composto superior que se torne uma unidade indivisível. Homogênea. Uma mistura holística, todo unificado, onde as partes trabalham juntas de forma sinérgica, amalgamadas, né? Então isso dá algumas pistas para a gente. Então é como se você pegasse o concreto. O que é o concreto? Depois dele preparado, cimento, areia, cal, água, mistura isso. Depois de pronto, você não vê a água, você não vê a areia, você vê um outro composto, né? Então, isso precisa acontecer conosco em relação a uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas. Isso acontece com a gente quando a gente une fé e aquilo que a gente crê, ou seja, a palavra com a nossa decisão. Então, a gente começa a viver de forma que agora nós somos parte dessa promessa. Nós somos parte dessa profecia. A gente vive por essa palavra de Deus. Se torna razão de viver. E aí não importa o que vão dizer. É como Caleb, é como Josué, que tinham 10 contra e só eles. Cara, vocês vão morrer, que nos matem, mas eu sei disso. Então, assim, se eu ficar aqui, vão me matar porque eu sou contrário. Se eu for para lá, vão me matar porque os gigantes são maiores. Peraí, Deus nessa história. Então, eu resolvo ficar do lado de Deus. Porque se eu estou do lado de Deus, eu estou do lado mais forte. Quem ia falar? Não, eu pastor. Eu não sei que Bíblia o senhor está usando aqui. Eu estou com a de John Wesley. Estava vendo o comentário dele aqui. Ele fala assim, né? Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Ao contrário, apenas aumentou a sua condenação. Somente quando é misturada com a fé, a palavra exerce o seu poder salvador. Tá no comentário de Wesley, né? Isso, é. Então, percebe que não adianta eu ter só uma palavra e não crer e não viver por ela. Não é só misturada, Stanley, mas isso se torna parte de mim. Essa palavra se torna parte do meu ser. Eu vivo por ela. É isso que o texto está querendo dizer. A gente acha que não, Deus vai... Deus assim, falou para você do ministério. Você vai ter um ministério, Deus vai te usar no ministério. Não, vamos ver, vamos esperar. Não, eu vivo por isso, não olhando só o resultado, mas tudo que envolve, todo o processo que envolve até chegar ao resultado. Um dos problemas que nós vivemos hoje é que a nossa geração, ela, por conta de uma visão de resultado, ela abandona os processos. A gente não dá valor aos processos. Então, se Deus te chamou para o ministério, tem toda uma preparação. Ou seja, eu estou em contato com Deus e preciso viver esse relacionamento, porque até que isso se concretize, eu preciso saber quais são os passos que eu tenho que tomar hoje. E eu não me movo enquanto o Senhor não me disser o que eu tenho que fazer, Pai. Porque essa é a minha razão de ser, é a minha razão de viver agora. Eu vivo por isso. Eu vivo pelo ministério. Então, gente, quando Deus levanta as lideranças, Ele não levanta por acaso, né? Então, toda liderança... Então, ou seja, eu não estou líder. E se eu estou líder, e se é por um período, porque essa é uma questão canônica, né? Mas isso não significa que o ministério não faz parte de mim, né? Então, eu só não estou no ministério porque eu sou líder. Eu faço parte do ministério. O fato de alguém estar lá é por uma
questão regimental, mas eu vivo por isso, porque isso faz parte da minha missão, é parte de propósito, né? Então, isso para a gente é importante, porque eu vivo por essa palavra, me movo por ela, me satisfaço nela, e não tem problema nenhum dizer em satisfazer-se nela, porque é importante eu saber que eu estou entregando para Ele, né? Eu me satisfaço com o servir, eu não me satisfaço com o resultado, porque o resultado todo é dele, né? Então, a gente sabendo a aplicação de cada uma das palavras, a gente não precisa ter problema com elas. A gente não precisa. E Paulo diz, se eu tenho que me vangloriar de alguma coisa, então que haja em mim o mesmo sentimento que eu vi em Cristo. Então, e Cristo estava feliz por servir. Aí Jesus diz para os discípulos, eu não vi a hora de viver esse momento com vocês, lá no capítulo 22 de Lucas. Eu esperei, quanto eu desejei, olha a palavra desejei, desejo, satisfação, por viver esse momento com vocês. Ele não está vivendo por orgulho, mas ele está entregando algo a Deus. Então essa é uma outra faceta que a gente precisa ressignificar dentro de nós. Porque às vezes a gente fala, nossa, a gente não pode usar algumas... Ai, imagina, ter orgulho de... Mas não é no sentido de orgulho, é de gozo, de satisfação por ver Deus realizando sua obra. Em nós, não é em mim só, né? Alguma colocação? Então precisamos estar amalgamados com essa palavra de Deus, tá bom? O poder de uma declaração, nós já lemos esse texto. Marcos capítulo 11, verso 23. Então, o texto, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, que professa, que proclama. Tudo o que disser lhe será feito. Só que a fonte parece que fica um pouquinho mais claro. A gente, desde o começo, quando a gente começou a falar de fé, a gente está trabalhando esse texto. Perceba como esse texto agora vai ficando um pouquinho mais lógico, claro. Eu não olho simplesmente para uma montanha e falo, se mova. Vai acontecer? Simplesmente não. Então, existe em mim agora uma palavra. E essa palavra está no cumprir a vontade do Pai. Porque a gente não pode abandonar o contexto que Jesus está falando lá com eles. Então, nesse contexto, é um contexto que a gente está dizendo de um serviço que é em prol daquilo que eu penso que tem que ser minha vida, meu ministério e tudo mais, das minhas obras ou as obras do Pai. Esse é o contexto. Então, é diante da realização da obra do Pai. Se o Pai disse, se coloca de frente para o monte e diga, monte, transporte-se daqui para lá, e aí você crê, ou seja, amalgamei com a palavra, me unifiquei a ela, vivo por ela. Então tudo que eu disser agora, ele vai acontecer, não é porque o poder está em mim, mas porque eu criei que aquilo já é no mundo espiritual. Então, se Deus mandou realizar, vai acontecer, porque assim seja na terra como já é no céu. Então, no céu, antes de ser na terra, já é no céu. Tá? Tá tranquilo aqui? Então, a Bíblia, ela não está dizendo ao mesmo tempo, e aí, porque a gente está vivendo um tempo de um exercício da oração,
um tanto quanto diferente, né, gente? Nossa oração, ainda quando a gente menos percebe, a gente está pedindo para Deus, suplicando a Deus. Não é que não deva existir, tá? Quando a gente se vê pequeno diante do problema, a gente clama a Deus. Mas a gente precisa fazer um exercício. Senhor, me dá uma palavra sobre esse assunto, Senhor. Senhor, diante desse meu desespero, e o Senhor sabe o quanto eu estou desesperado, o que o Senhor tem diante dessa situação? Então agora a gente está vivendo um momento de irmãos que estão enfermos. E para os nossos olhos, o impossível está aí diante de nós. Os diagnósticos estão aí. Então, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, olha a conjugação que a gente faz na nossa oração. A gente está dizendo, não, pastor, mas aí o senhor tem que ver, porque aí a gente quer a vontade de Deus seja, então, sim, mas a vontade do Senhor sempre é boa, agradável, perfeita, né? A vontade de Deus nunca é para o mal, né? Vamos pensar assim. Então a vontade de Deus mas a gente precisa descansar. Então, o que eu preciso? Eu preciso conhecer o coração de Deus. Porque se Deus falar assim, eu vou levar, porque chegou o tempo. Opa! Senhor, então qual é a minha ação? A tua ação agora é só esperar. Vai servir. Aproveite os momentos. Né? Ame. Porque a morte, a gente precisa entender isso. A morte não é um peso. Não é sinônimo da ira de Deus sobre os pecadores. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte é só um rito de passagem para a experiência do propósito de ressurreição que Ele tem para nós. Então a morte ela muda de significado. Então também muda em nós. Transforma algo em mim diante disso. Agora, não, mas essa enfermidade não é para a morte, meu filho. Opa! Então cure fulano, cure Beltrano, cure Herculano. Não, ele já declarou que não é, então ele já curou. O que eu preciso agora é profetizar isso. E viver por essa palavra. Então eu vou trabalhar uma coisa aqui com vocês, assim que eu tô para dizer há algum tempo, né? Eu estava viajando no final do ano, e aí nós tivemos a perda de um irmão, não vou citar o nome. Nós tivemos a perda de um irmão. E aí eu questionei onde eu estava, mas Senhor, o Senhor disse que ele não iria morrer. Aí Deus me lembrou. Aí Deus falou assim, eu disse que ele não morreria em decorrência da enfermidade que você estava me dizendo. E realmente, ele morreu de pneumonia. E não foi nem de Covid, né? Foi uma bactéria. Então, não foi nem a enfermidade que o matou. Vamos entender isso? E aí Deus diz para mim assim, mas você lembra quando você esteve tal dia lá e você conversou, confortou e você disse, você o preparou, né? Mas aí o que a gente não consegue lidar com esse sentimento de perda, porque perda não existe, né? A perda é só uma questão de espaço-tempo, uma questão de momento. E aí, como nós estamos vivos, estamos presos nesse tempo, né? Então a gente sente o distanciamento. Mas aqueles que morrem, segundo as Escrituras, é um fechar e abrir de olhos. E quem já teve uma experiência de arrebatamento sabe do que eu estou dizendo. Essa dimensão de espaço-tempo não existe no âmbito espiritual, né? Então,
quem nunca teve uma experiência assim, e quando tiver, vai entender o que eu estou dizendo, né? Pode dizer, Kátia, eu acho que apareceu algumas pessoas, não sei se a Kátia ia dizer alguma coisa, se o Tato ia dizer. Eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, porque existem momentos que você está orando. Eu vou colocar assim, eu não sei, tá? Ou Deus não falou, ou você não ouviu. Pode acontecer. E aí, diante desse possível silêncio ou da sua surdez espiritual, o que fazer? Continua buscando, porque assim, às vezes você recebe uma notícia ali na hora, ora comigo, e eu não entendo muitas vezes, eu não tenho discernimento claro do que Deus está fazendo, né? Na maioria das vezes. Nós não temos, né, Kátia? Porque é a nossa finitude, é a nossa total dependência de Deus, né? Então, a oração é para trazer sempre para o mundo natural aquilo que está na vontade de Deus. Muitas vezes a nossa surdez se dá por conta de não termos uma vida de secreto, né? O não ter o secreto com Deus, hoje de manhã, aí eu estava orando lá no quarto, a Dani estava aqui na pia, aí quando eu saí, eu vi a Dani na pia, estava orando na pia ali, né? Ela estava olhando na pia. Aí o Espírito Santo falou para mim, é o meu secreto, né? Então, deixa ela ali. Então, o que a gente precisa é ter um espaço, um momento, e a partir dessas experiências, a gente vai sabendo a forma como Deus age. Diante de um momento, de uma surpresa, de um momento que a gente é pego, vamos orar? É óbvio que a gente vai orar. E nós precisamos. A nossa oração é uma oração agora de compromisso também com o outro. Até que o Senhor me dê. Então, tem um irmão da nossa igreja, que a gente tem um diagnóstico dos médicos, mas a minha oração tem sido assim: Senhor, me dê uma palavra sobre essa questão. Senhor, me dê uma palavra. E enquanto essa palavra não vem, eu creio que Deus pode. Eu creio que não há impossível para Deus, e por isso eu estou declarando. Está nas mãos de Deus. Enquanto essa palavra não vier, eu não vou cessar de pedir a Ele que Ele me dê a palavra. Eu não vou pedir que Ele possa curar, porque eu sei que Ele pode. Eu sei, eu vi, eu tenho visto, eu conheço. Eu não estou falando de nada que me disseram, mas eu estou dizendo daquilo que os meus olhos viram e minhas mãos apalparam. Sabe? Então eu sei que Ele pode. Mas especificamente neste caso, eu não vou cessar de clamar a Ele para que Ele me lance a palavra da vontade dEle, para que eu viva por ela agora. Então o que eu estou buscando? Alicerçar a minha vontade, a minha esperança, não na minha vontade, mas na vontade dEle, para que isso seja fé. Lembra que a gente trabalhou sobre Hebreus 11? Então eu vou buscar isso. E aí quando vier essa palavra, quando vier essa palavra, então pronto. Agora, essa palavra também, enquanto ela não vem, é tempo de realinhamento de uma série de coisas dentro de nós, né? Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O processo de entrega é tranquilo. Agora, o processo de confiança demanda a gente lançar fora nossa ansiedade, né? Lidar com ansiedade é complicado. Então, eu sou um cara ansioso, vocês que me conhecem. Não, a Dani que me conhece diz que eu não sou. Eu sou um cara extremamente ansioso. E aí, o que Deus quer? Porque às vezes as pessoas falam assim, porque Deus não fala comigo. Essa surdez espiritual que a Kátia está dizendo, né? Às vezes, ela é em virtude da ansiedade, né? O que Jesus fala? Não andais ansiosos por coisa alguma.
Lançai as vossas ansiedades. A nossa ansiedade faz a gente tomar decisões precipitadas. Aí a gente usurpa um lugar de trono que não é nosso. Aí o sentimento é contrário do que Paulo ensina aos Filipenses capítulo 2. Aí o que é um sentimento de usurpação? É sempre quando a gente quer ocupar um local de trono que não é nosso. Né? Jesus tudo que fez, ele fez por uma palavra de Deus. Então ele tinha revelação do que seria, inclusive da sua morte. Então, assim como ovelha, ele foi para o matadouro, sem abrir a boca. Por quê? Porque ele estava escudado numa palavra de Deus. Então nós não vamos orar? Lógico que não. Mas ao mesmo tempo, nesse texto que a gente está lendo, Jesus não falou, se você orar, Deus vai mover a montanha para você. Não. Ele está se movendo porque ele mantém uma intimidade com Deus. Ele mantém uma relação no qual ele conhece a vontade de Deus. Né? Acho que eu não sei se eu respondi, Kátia. Sim, respondeu sim, pastor, obrigada. Tato, você ia perguntar alguma coisa? Ou o Dário, não sei. Não, pastor. Eu só queria colocar, pastor, assim, que eu tenho um certo entendimento de que essa montanha de que ele está falando, talvez seja aqueles problemas grandes que a gente tem, não de fato uma montanha para se mover, é que às vezes a gente tem montanhas dentro de nós mesmo que a gente precisa mover. Tato, se a gente pensar assim, a palavra está dizendo montanha, montanha. A gente pode fazer a conjectura delas. Mas é porque a gente vê a impossibilidade de algo físico e tão concreto assim se mover. Mas Jesus está constatando e está ensinando para a gente que a soberania e o poder de Deus é tão grande que se ele quiser isso, ele faz. Se ele quiser transformar um jacaré numa flor, ele transforma. Não tem impossível para Deus. Né? É isso que ele está querendo dizer. Mesmo que seja de ordem da natureza, de coisas que a gente olha de forma estática. Não existe, ele é criador de todas as coisas. Se for da vontade de Deus, por que Deus faria? Cara, Deus não faz nada que não esteja debaixo de um propósito. Entenda isso. Então, na literalidade do texto, é isso. Agora, não é errado pensar como você está pensando. Porque, às vezes, diante, por exemplo, que a gente está falando de um diagnóstico irreversível, é uma montanha também. Porque é algo que a gente não está vendo, né? Mas, às vezes, a gente acha que é mais fácil Deus curar de um diagnóstico irreversível do que mover uma montanha também, tá? Mas é por isso que é importante a gente olhar para essas duas facetas do texto, tanto para a sua literalidade, quanto também para a sua hermenêutica, vamos chamar assim, tá bom? Então, depois de ter orado, né? Então, depois de ter investido tempo buscando Deus, depois de Deus revelar a promessa, dado uma palavra, e aí derramado fé, então, no nosso coração, né? Então vamos entender o que é fé. Se fé é um dom de Deus derramado sobre nós, ele move a nossa fé a partir da sua palavra revelada a nós. Então, eu não preciso orar para que isso aconteça. Percebe? Então, uma vez que eu tenho revelado, eu preciso o quê? Proclamar. Eu preciso declarar isso. Se eu estou num ambiente, e nesse ambiente Deus diz assim, estenda a sua mão porque eu vou curar. Será? Espera aí, eu vou orar pelas pessoas? Deus, que o Senhor possa curar. Se Deus já disse, estenda a sua mão, porque eu vou fazer desse ambiente um ambiente de cura. Eu estou fazendo neste ambiente um ambiente de cura. Eu vou orar pelas pessoas. Tá me entendendo, gente?
Não tem lógica. Não tem lógica. Se ele disse faça, simplesmente faça. Se ele falar assim, eu tenho uma experiência nova, pega um copo d'água e nesse copo, joga água nas pessoas, porque eu vou curar onde a água cair. Mas por que você vai jogar água, Deus? Não precisa disso não. Tem gente que vai pensar que eu sou doido e não sei o que. Rapaz, se ele falou, eu faço. Mas como eu consigo discernir isso entre o que é da minha vontade e é o que Deus está falando? Olha, se você mantém o secreto com ele, você consegue discernir o que é a voz de Deus, o que é loucura. Mas as coisas de Deus são loucuras para os homens. Sim, mas quando elas vêm de Deus, o que acontece? Não é só loucura, acontece. A gente está assistindo aquela série lá do João, né? Eu não vou falar do que é, porque eu me nego a dizer, do médium, né? Lembra da história do médium? E um monte de gente atribuindo a Deus. E vai ver a história do cara. Aí eu pergunto para vocês, como é que deixaram o cara viver tanto tempo assim? Era suborno atrás de suborno. Gente, olha, uma coisa absurda, gente. Uma coisa absurda. Então, assim, é insano. Mas tinha gente que era curada. Isso é uma outra coisa. Esse é o poder. Imagina agora, o poder da apropriação, né? Porque também naquele ambiente é óbvio que Deus curou. Eu li para vocês sobre a cananeia. A mulher era pagã, segundo o texto de Marcos. Pagãs, que significa o quê? A mulher estava numa religião de sacrifício, de culto de fertilidade, seja lá do que for, né? A mulher se rendia a isso, chega diante de Jesus, se apropria do poder que estava sobre ele, faz uma declaração de fé e Jesus cura a filha dela. Então não é o fato de ser só quem é crente recebe, não. É só uma questão de fé que está derramada, né? As pessoas se apropriam. Aí os caras não têm muito entendimento. Aí tem, como é que chama lá o livrinho que foi best-seller? O Segredo, né? O Segredo, né? Em alguns casos funciona por quê? Porque em alguns casos os caras se apropriam exatamente de um sentimento que não tem. O Senhor derramou no coração, é um desejo que surgiu primeiro lá no céu, o cara declara isso e acha que conseguiu. Ele só não dá o louvor a quem é de direito. Então eu não tenho problema nenhum em aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu não boto Deus dentro de uma caixinha. Ainda mais agora, depois da ação de Jesus Cristo, que não gerou mais, o pecado não gera impedimento para que a ação do Espírito Santo esteja na pessoa ou fale com a pessoa. Ele é livre para agir. Existem umas pessoas que botam ele dentro de uma caixinha de um templo. Deus só age aqui. Então tá bom. Você quer pensar assim, eu vou fazer o quê? Eu não vou forçar ninguém a ter uma visão mais ampla do poder de Deus. Quer limitar Deus? Limite. Eu vou fazer o quê? Eu não vou discutir, né? Mas o que eu estou ensinando para vocês é que não se surpreendam com Deus. Não se surpreendam com Deus. Então, depois de ter orado, depois de ter investido tempo em buscar Deus, depois de ter tido uma promessa de Deus, então agora nós simplesmente declaramos, proclamamos, vivemos por isso. E vai ser assim, se Deus falou sobre ambiente de cura, pastor, então todo lugar vai ser ambiente de cura? Não. Porque tudo lembra que eu já expliquei isso em aulas anteriores? As coisas de Deus podem ser durante um tempo, pode ser para um local específico, ou pode ser para a vida toda. Mas tudo precisa estar dentro de um
propósito. Tá bom? Nós cristãos aprendemos muitas coisas a respeito de oração, mas a gente tem negligenciado o poder do comando de uma declaração. Declarar. Então, a gente tem que falar pela fé, porque ela está misturada dentro de nós. Fé e crer. Está amalgamado isso. E só quando ela está amalgamada, a gente tem o privilégio de ver acontecer, como Caleb e Josué, né? Então, essa é uma lei espiritual que a gente muitas vezes negligencia, e não podemos negligenciar mais. Perguntas? Então, gente, nós precisamos crer nas promessas do Senhor, que estão sobre nós, né? O que Deus tem dito a seu respeito? Ah, Deus não tem falado nada a meu respeito. Ah, então, então isso significa alguma coisa. Isso significa que a gente tem lido pouco, conhecido pouco. A gente tem uma vantagem em relação aos discípulos, meu Deus. Os discípulos, eles não tinham esse compêndio, né? A gente tem tudo escrito aqui. A gente tem o Espírito Santo. A gente tem a vida comunitária. Nós aqui temos o privilégio de não sermos perseguidos. Temos uma baita vantagem. A gente não quer o relacionamento, né? A gente só quer a facilidade. E o relacionamento é o que ele busca. Então, precisamos crer nas promessas. Se você não tem uma promessa de Deus para a sua vida, então ore até que Ele te dê. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Por que eu estou aqui? Uma vez que eu tenho a promessa, eu preciso viver por ela. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E uma vez que Cristo vive com ele, ele faz aquilo que Cristo manda. Ele está amalgamado. Me convém que você entenda o padecer por minha causa, Saulo, né? Então, ele precisa agora se render a essa palavra, né? Viver por essa palavra. E aí, bom texto que eu usei. Vou pregar um pouquinho sobre ele hoje à noite, né? Porque o texto ele já está dizendo, porque a nossa caminhada de fé não são só flores. Nossa caminhada de fé tem alguns espinhos aí. E aí ele fala, peraí, como é que é essa história? Padecer pelo teu nome? Rapaz, que história é essa de padecer pelo teu nome? Mas o cara nem percebe isso, né? Na minha experiência em 27 de março de 2004, quando Deus me chamou para o ministério, Ele me disse algumas coisas que iriam acontecer. Ele me disse sobre algumas perseguições, como elas seriam. Ele não disse de que lado viria. Eu vivia uma realidade e achava uma coisa. Hoje já tenho visto que é diferente. Hoje eu vejo diferente. Porque hoje eu já estou sentindo. Então talvez quando Jesus só soltou para convém padecer pelo meu nome, aí ele falou assim, ah não, isso vai ser só uns caras correndo de cavalo atrás de mim e tal. Né?
mas saber que o ministério tem dessas coisas, mas que sobre todas elas nós estamos debaixo da boa mão do Senhor, a gente vai superar todas elas, né? Então, andemos amalgamados às promessas de Deus. Mais do que pedir algo para Deus, que a gente possa declarar aquilo que Ele tem revelado a nós, aquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Viver declarando é sinal de que a gente vive daquilo que recebe, gente. Não daquilo que a gente acha que. Entenda isso. Esse é um exercício de fé. E eu acho que a gente vai ter mais 2 aulas, viu, Kátia? Se tudo correr bem. E a gente vai encerrar esse tema por enquanto, né? Porque encerrar, porque não dá para esgotar, né? Olha que arrogância, né? John Wesley leva quase 40 anos para ter que para poder chegar num consenso a respeito do tema, e a gente de repente em 15 aulas, 20 aulas aí quer resolver isso, né? Módulo 1. É isso aí. Alguma coisa, meus irmãos, a acrescentar, a tirar, a explicar? Bom dia para todos. O pastor, eu estava lendo ontem Deuteronômio 4 e diante ali, né? E a importância que Moisés dá de declarar para o povo crer, e ele fica batendo na tecla, na tecla, na tecla. Lembra o que Deus fez, creia que Deus vai dar a terra prometida, lembra o que Deus fez, se afasta dos ídolos, lembra o que Deus fez. Eu falei, meu Deus, cara, e o povo ainda tinha dificuldade, né? E ele declarando, declarando, declarando. E o papel dele de abraçar o que Deus falou para ele, e ele foi, né? Guarinha, eu fico pensando assim, se fosse só com ele estava bom. É o povo no geral, né? Nós todos, né? E olha, o que ele está lembrando é assim, é o que Deus fez e vocês viram, né? Ele fala do Monte Sinai, pegou fogo lá, você viu com os próprios olhos, e o povo, meu, não se afasta disso, se agarra nisso. E ele bateu na tecla, eu falei, cara, o Sem, cara, sem contar as 10 pragas, hein? imagina. Sem contar a travessia do Mar Vermelho, hein? Imagina você passando Meu pelo Deus. Mar Vermelho. Aí tem uns caras falando, não, porque era uma parte mais rasinha. Você já ouviu isso lá na faculdade, Stanley? Hã? Essa Aí já, era só uma parte mais Já ouvi, rasinha. já. Um córrego. Era tempo de seca ainda. Tá bom, cada um crê segundo a medida do que tem. Então, vamos fazer o quê? Mas eu gostaria que a gente tivesse aprendido, e a Igreja de Jesus seria muito diferente hoje em dia se tivesse entendido essa palavra, viu, Guarinha? Mas ela continua, infelizmente, ecoando nos nossos dias, né? Então, que toda incredulidade caia por terra. E essa casta é com muito jejum e oração. Tá bom? amém. Ora por nós, Catinha. Oro. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento onde nós pudemos estudar um pouco mais da Tua Palavra, daquilo, Senhor, que já foi liberado no céu diante de nós. E nos perdoa, Pai, porque às vezes pela nossa cegueira, pela nossa surdez, nós não nos apropriamos daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Obrigada por essa iluminação da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Que faça sentido no nosso coração e não seja um aprendizado vazio ou momentâneo, mas que a gente possa vivenciar a experiência, Senhor, de andar amalgamado com crença e fé, debaixo da Tua Palavra, proclamando e declarando aquilo, Senhor, que o Senhor já fez por nós. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós te agradecemos por esse domingo de ceia, onde nós nos lembramos, Senhor, mais uma vez do sacrifício de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento, que o Senhor já abençoou a nossa comunhão, mesmo não estando todos juntos, mas nos sentimos, Senhor, unidos em espírito em você, Pai. Obrigada por esse momento.
Queremos, Senhor, colocar a vida da Arituza diante de Ti, declarando, Senhor, o Teu poder sobre a vida dela, o Teu fôlego de vida, uma vez soprado, Senhor, que nós cremos suficiente, Senhor, para que enquanto ela estiver aqui, Pai, enquanto for da Tua vontade, que ela possa, Senhor, experimentar o Teu poder sobrenatural. Conforta a família nesse momento, Senhor. Que toda a desesperança saia agora dos corações e que nós possamos enxergar, Senhor, com os nossos olhos da fé, a nossa irmã restaurada para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dela e nós cremos, Senhor, que os Teus anjos já estão naquele hospital, que a Tua palavra já foi declarada e cremos também, Senhor, que os médicos que estão lá, cremos, Senhor, nos enfermeiros, já estão capacitados para ministrar o que é melhor para a vida da Arituza nesse momento. Obrigada, Senhor, pelas experiências que nós temos contigo. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, como uma musculatura, desenvolver a fé que o Senhor tem dado para nós. Obrigada por esse dia. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Eduardo, que vai ministrar logo mais para nós à noite também. Obrigada, Senhor, porque eles vão ganhar esse presente Teu. Obrigada pela vida gerada, Senhor, na família, para o Tato, para a Dani, para o pastor. E nós Te entregamos e consagramos desde já, Senhor, esse bebezinho que está no ventre da Giovana, Pai. É Teu e nós Te louvamos por isso. Obrigada por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tamo junto, tamo junto. Obrigado, gente. Excelente domingo.